Lá, 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 ya, lá, 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 ya. Mas vejam, vejam essa maravilha de cenário. É um episódio relicário que o artista, num sonho genial, escolheu para esse carnaval. E no asfalto, como passarela, será aquela. Falando um pouco sobre a década de 50, 60, é um período onde o mais marcante foi o estilo de samba lençol. Eram sambas longos, descritivos, ainda muito em tom ufanista. E a principal obra desse período, que todo mundo conhece até hoje esse samba, é a Aquarela Brasileira do Silas de Oliveira. É um samba feito por Império Serrano, do desfile de 1964. Na década de 60, a gente chega ao início de uma nova era, talvez a mais importante do samba, que é a época de ouro, no final dos anos 60, 1969. Eu imagino que essa era é marcada como 1969 por autores de livros, mas provavelmente essa transição foi gradual, né, de estilo. Mas em 1969... o Salgueiro lança o samba conhecido até hoje, zum 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 zum, capoeira mata um. E outro samba também é lançado em 1969, que marca o início da era de ouro do samba enredo, que é Iaiá do Cais Dourado, composta pelo Martim da Vila para Vila Isabel, 1969. No Cais Dourado da velha Bahia, onde estava o capoeira, a Iaiá também se via. Juntos na feira ou na romaria, no banho de cachoeira e também na pescaria, dançavam juntos em todos os fandangos, festinhas. Ou seja, pela levada desse samba, a gente vê que a coisa ficou um pouco mais leve, né? E tem esse... pelo próprio andamento do samba, pela cadência das palavras, a gente já começa a ver uma influência muito grande do Partido Alto, né? Se tu pegar aquela batida do pandeiro do Partido Alto e cantar no Cais Dourado da velha Bahia, né? Tu vê que encaixa perfeitamente. Esse é o início de uma era nova no samba enredo, que dura até 1989. O que acontece nessa época? O samba começa a ser gravado, já começou um pouco antes, mas o desfile é transmitido pela TV. Nesse período, o samba é gravado em disco, então as escolas gravavam o disco do samba enredo, ia para venda, ganhava disco de ouro, era um sucesso. Os discos de samba enredo eram um sucesso. E o samba acabava transcendendo o carnaval. O samba durava o ano inteiro. As pessoas eram marcadas pelos sambas e cantavam eles durante todo o ano e até hoje, na verdade, muitos deles, né, ficaram marcados. Nesse período, a temática começa a variar mais. Os sambas não são somente ufanistas, esse tipo de enredo ainda permanece, mas as escolas começam a falar da sua própria história, por exemplo. Começa a surgir os enredos afro, que é um clássico até hoje, né? Não tem, eu acho que um ano de carnaval que não tenha um enredo afro em alguma escola no Rio de Janeiro. E por que a gente fala, né, no Rio de Janeiro? Porque é a principal referência, né? É onde tem registro de tudo, ou de quase tudo, a partir de certa época, né? É a referência para o samba, né? E nesse período, a temática começa a variar. Por exemplo, em 1975, 76, tu tem os Sertões, da Em Cima da Hora, que é um samba em que os autores sintetizaram a obra Os Sertões, do Euclides da Cunha, numa letra de samba, né? Então tu tem: marcado pela própria natureza o Nordeste do meu Brasil, ó solitário sertão de sofrimento e solidão. A terra é seca, mal se pode cultivar, morrem as plantas e foge o ar. A vida é triste neste lugar. Sertanejo é forte, supera a miséria sem fim. Sertanejo, homem forte, dizia o poeta assim. Foi no século passado, no interior da Bahia, o homem revoltado com a sorte do mundo em que vivia. Ocultou-se no sertão espalhando a rebeldia, se voltando contra a lei que a sociedade oferecia. Os jagunços lutaram até o final, defendendo Canudos naquela guerra fatal. Então também, né, um enredo literário aí, né. E na década de 80,
última década, do período de ouro do samba enredo, as escolas e os carnavalescos começam a ter que ser mais criativos na busca de enredos, né? Os enredos ufanistas já estão desde o início do carnaval. Uma escola, quando fala de si, também não pode falar de si o tempo todo, tem que esperar um pouco, né, de novo para falar sobre essa história, para não ficar maçante. Os enredos afro também já tinham sido explorados. Então, na década de 80, a gente começa a ter devaneios de carnavalescos, temas que usam de mais imaginação. Por exemplo, em 1985 tem o Ziriguidum 2001 da Mocidade, né? Nesse mundo louco de tudo um pouco, eu vou levar pra 2001, avançar no tempo e nas estrelas, fazer meu Ziriguidum. É um enredo que trata do futuro, do espaço sideral, né? Também começam a surgir os enredos irreverentes, principalmente na Caprichosa de Pilares e na São Clemente, né? Por exemplo, tu tem bumbum de fora pra chuchu, qualquer dia é todo mundo nu. Tem bumbum de fora pra chuchu, qualquer dia é todo mundo nu. Que é um samba brincalhão que trata da água no leite, dos problemas da época e tal. E o último ano da época de ouro é marcado bastante pelo desfile Ratos e Urubus da Beija-Flor, um clássico. Para quem não lembra, é aquele desfile em que a Beija-Flor levou uma imagem do Cristo Redentor e a imagem foi censurada na época e o Cristo entrou coberto na avenida com um saco de lixo assim preto, com uma mensagem escrita ali. E outro samba marcante desse ano é Liberdade, Liberdade, abra as asas sobre nós, da Imperatriz Leopoldinense, né? Liberdade, Liberdade, abra as asas sobre nós. Então, aí meio que termina essa época de ouro do samba enredo, né?